quero ficar sem voz, tá? Então, a gente tem a parte do artigo para comentar, né? Alguém gostaria de comentar o que viu sobre o artigo, a leitura do artigo, a ideia do artigo? Alguém gostaria de se posicionar quanto ao que a gente viu na aula e ao que o artigo passava? Ninguém vai se manifestar? Querem deixar para a gente fazer esse comentário no dia da correção dos exercícios, que não vai ser segunda, vai ser terça. A gente pode deixar, né? Mas se quem fez quiser comentar, não é nada avaliado, é só para a gente fechar a parte do artigo. Pode falar, Frank. Bom dia, professor. Bom dia a todos os meus colegas. Eu li aquele artigo ali e, para mim, o que ficou marcante foi a da história do seu Joaquim, de 80 anos. É o seguinte, né? A gente trabalhar na área da saúde com esse tipo de, às vezes, diagnóstico dependendo da doença, né? É difícil a aceitação da pessoa. A pessoa, eu estava vendo, e na minha concepção de saúde e doença é um estado, bem dizer, um estado de espírito da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa pode estar doente, diagnosticada, né, com dados científicos, mas a pessoa tem uma boa autoestima e não se sente doente, né? Sim. Mas acontece que daqui a pouco, dependendo de como ela recebe, o psicológico dela, né, é atingido, que no caso foi do que aconteceu com o seu Joaquim, que era um homem ativo, né, um homem acostumado a trabalhar, mesmo na idade dele, ele tinha a rotina dele, e aí de repente de uma hora para outra ele teve que parar de maneira, né, abrupta, ele teve que parar com tudo assim de imediato, não pode mais trabalhar, não pode. Então mexeu com a rotina dele e afetou, né, o psicológico dele. E é o que acontece muitas vezes com as pessoas que estão enfermas, né? Elas têm uma rotina, o organismo dela, que é como tem uma outra parte ali que fala que a doença é uma é, um, é uma diferença, é um problema que dá no organismo, né? O organismo da pessoa é que fica abalado. Então eu acho que é isso aí, né? É o psicológico muitas vezes da pessoa que realmente é o que vai afetar, porque o cuidado de saúde centralizado que fala ali, o médico muitas vezes também dá o diagnóstico e a pessoa não aceita aquilo, né? Porque a gente tem que passar pela fase. Primeiro tem aquela fase da pessoa não aceitar, a pessoa não consegue aceitar que está doente, não consegue aceitar que aquilo aconteceu com ela. Aí daqui a pouco tem que vir a aceitação, ela tem que aceitar, ela tem que aprender a conviver com aquilo, com as limitações, com, né, às vezes até com dor e outros processos que vão acontecendo no decorrer da doença, na evolução da doença, né? Sim. Então, para É mim, bem mais ou menos foi isso aí. mesmo, né? Muito obrigada, Frank. De nada. A, a, a pessoa que adoece, ela não adoece fisicamente, fisiologicamente, né? Ela tem um problema psicológico, principalmente quando tem que se afastar da rotina de trabalho, de atividades, de convívio social, né? A Alice Bastos Neves, da RBS, do Globo Esporte, ela está fazendo esse mês um acompanhamento, né, uma matéria de mulheres com câncer. E ela está mostrando a história de algumas mulheres, inclusive mulheres que se preparam para maratonas, mulheres que correm, que praticam atividade física, que têm um hábito de vida saudável e são acometidas pelo câncer. E ontem eu assisti uma mulher de uma idade jovem, né, que foi acometida pelo câncer, assim como a Alice, e ela teve que se afastar da rotina dela de treinamentos, né,
de atividade física e ela sentiu muito com isso. A gente sempre costuma ver na televisão, nos filmes, pessoas otimistas contra a doença. Eu vou me recuperar, eu vou sair dessa. Só que a gente sabe que tem muito apoio psicológico por trás dessas pessoas, né? Tem alguém trabalhando só a mente delas e não o físico. Então, acontece, a gente não pode pensar que se um dia um de nós ou um familiar nosso for acometido por uma doença dessa, que ele tem que ser tão otimista quanto aquela pessoa, né? A gente sabe que as pessoas, elas, o psicológico manda no organismo, né? E no momento que aquele psicológico, ele trabalha te dizendo que a tua vida tá acabando, que tu não tá conseguindo mais ser tu mesmo, tu começa a entrar num processo de depressão e aí a tua cabeça começa a adoecer junto. Pode falar, Mayara. Oi, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Não, realmente eu li essa parte do artigo também e me chamou bastante atenção, por causa que no início do ano eu tive um problema renal bem sério, sabe? Eu Uhum. até tive 8 dias internada no hospital. Oi. Diz que eu tô bem, assim, mas, tipo, meu psicológico tá, não faz tal coisa, tipo, tu não pode pegar peso, assim, coisas que eu tava habituada a fazer, sabe? Que de uma hora para outra eu tive que deixar de fazer. Isso realmente afeta bastante o psicológico da gente, né? Aham. Muito, muito. É, a gente a gente se sente impotente, né? Porque a gente quer ter uma vida normal e a gente não consegue ter o que a gente não consegue fazer o que a gente está acostumado, né? Mas é bem isso que vocês colocaram mesmo, essa situação, tá? Então a gente vai falar hoje sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, né? Que agora a sigla dela é o PNAISM, né? Que é de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Antigamente era somente a parte do paísme, né? Era um outro programa que agora eu vou falar para vocês. Então, o paísme, né? Ele era um programa. Eu não vou me ater muito ao que está escrito no slide, tá, gente? Esse slide já está disponível para vocês lá na plataforma. Então, no Brasil, né, a gente tinha no século XX, nas primeiras décadas, a saúde da mulher, as pessoas se preocupavam somente com as intercorrências da gravidez e do parto. A mulher era tida como uma reprodutora, né? Ela só teria direito a atendimentos específicos decorrentes de uma gestação ou de um parto. Ela não tinha essa questão do adoecimento psicológico, do adoecimento interno, né, do aparelho reprodutor, seios também, a questão da violência doméstica. Ninguém tratava isso. A mulher era apenas uma reprodutora, né? Ela tinha os seus filhos e tinha os seus processos de parto e ela era atendida somente referente a isso e em casos de abortamento também. Então a mulher era vista como mãe doméstica, né? Ela era somente a dona de casa que educava e criava os filhos e servia os demais familiares que residiam naquela casa. Com o tempo, isso foi sendo visto de outra forma, né? A partir de 2003, se pensou numa política nacional de saúde integral. Então, aí a gente vê que a parte da mulher como um todo, ela acabou entrando nessa política. Então, assim, ó, a mulher começou a ser vista
como um ser biopsicossocial, né? Ela é uma pessoa que ela vive, que ela tem uma saúde mental, psicológica, né? E que ela precisa ser aceita pela sociedade, ela precisa viver bem em sociedade, ela precisa se sentir aceita na sociedade, né? Então, começou a se fazer, se pensar nessa política para que ela entendesse que a mulher ela tem os seus riscos de morbimortalidade, né? E que são por causas preveníveis e evitáveis. Quais causas são essas? A gente sabe hoje em dia, né? Toda mulher sabe que tem que fazer esses exames periódicos anualmente para saber como está a saúde do seu aparelho reprodutor e também das mamas, né? Que são situações que acometem muitas mulheres, não só no Brasil, no mundo afora, e que fazem essas mulheres perder a vida por causas evitáveis. Como que essas causas são evitáveis? No momento que eu faço um exame anual periódico, eu consigo saber como estava o colo do meu útero, né? O endo, que é a parte interna, e o ecto, que é a parte externa, como eles estão, né? Como eles estavam há um ano atrás, e se houve alguma alteração, eu consigo perceber o que mudou nesse contexto, né? Nesse ano, no momento que teve alguma alteração esse ano, eu vou ter o meu histórico do ano anterior e vai se ver que aquela alteração é recente. E, portanto, quanto antes a gente descobrir, melhor vai ser para começar a tratar essa situação. Assim como o câncer de mama, né? Que as mulheres são orientadas a fazer o autoexame sempre no mesmo período do mês, que não seja próximo ao período menstrual, porque pode enganar devido à alteração das glândulas mamárias, que elas ficam um pouco maiores, inchadas, né, perto do período menstrual. Então a mulher tem que se autoconhecer para isso. Sentiu alguma dor, sentiu alguma alteração, a pele do seio está diferente, né? Tá saindo alguma secreção, tem que procurar um serviço de atendimento para conseguir perceber a gravidade dessa situação e procurar um tratamento cedo, né, para evitar possíveis agravos. Então, agora, esse Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né, ele prioriza a prevenção, a promoção da saúde e a saúde reprodutiva, atenção materno-infantil, programa de proteção à gestante e a política de atenção ao colo do útero e mama. Então, pega a mulher em toda parte do âmbito reprodutor, né? E, gente, só um pouquinho que eu vou tomar uma. Pronto. Pega a mulher em toda parte desse âmbito aí reprodutor e como pessoa da sociedade, né? Porque a gente sabe que pode acontecer o câncer de colo de útero por a mulher não ter tido nenhuma gestação e pode acabar acontecendo essa situação também por ela ser multípara, né? Por ela ter tido muitas gestações. Então a questão da interferência dos hormônios é o que resulta nessa parte dos cânceres das mulheres. Ah, toda mulher tem que ter pelo menos um filho e tem que amamentar, né? Essa criança para se proteger. Não que seja uma regra, mas segundo a medicina, segundo os estudos, né, realmente isso faz diferença. Ter pelo menos uma gestação e amamentar pelo menos uma vez na vida, né? Mas tem mulheres que nunca fazem e não tem nada, e tem mulheres que fazem e acabam morrendo por causa disso. E aí essa parte da saúde reprodutiva, né, tem a parte que trata do planejamento do número de filhos ou de espaçar as gestações.
E ele tem o objetivo, os métodos anticoncepcionais que, que são fornecidos pelo SUS, né? Que podem ser métodos de barreira comportamentais, que isso a gente vai ver lá na parte de planejamento familiar, que não é agora, hormonais, né? Ou os dispositivos, que são os DIUs, que a gente tem aqui em Rio Grande, ali na FURG, tem um programa que implanta DIU em mulheres que correm risco de ter um alto índice de natalidade, né? Usuárias de droga, moradoras de rua, mulheres que a gente, quando trabalha no hospital, na área de materno, a gente vê elas uma vez por ano no hospital, né? E elas chegam lá, se não chegam com os filhos nos braços, elas chegam ganhando sem pré-natal, não sabem quem é o pai, a criança não tem roupa, a criança não tem nada. A gente tem que acabar acionando o conselho tutelar, porque essa mulher não tem moradia, né? E tem que acabar deixando a criança sob a guarda de outra familiar que se responsabilize, que por fim também, dependendo da quantidade de vezes que esse familiar já foi no hospital buscar os filhos dessa paciente, ele não vai mais também se responsabilizar por isso e acaba indo para uma casa de passagem, né? Essa criança para ficar suscetível à adoção, né? Se for adotado, não menos mal. Pior é se for uma criança que vai se desenvolver nessa casa de passagem e não vai ser adotada nunca, né? Então tem todos esses métodos que o SUS oferece, tá? Para que a mulher tenha um controle de natalidade. Não é o melhor anticoncepcional, né? Que existe, aquele que não te causa nenhum dano, né? De retenção de líquido. Normalmente são os injetáveis, né? Que tu faz por trimestre, ou então os via orais, que é de uma fórmula só, né? Mas ele previne a gravidez e a função dele é essa, né? Ele não faz mais nada a não ser isso. Ele precisa prevenir que essa mulher tenha diversos episódios de gestação, né? E faça um aumento da natalidade aí descontrolado. Tem os dispositivos que eu já falei para vocês que o SUS cobre o processo de orientação, tem o processo de orientação, colocação e tem a monitorização dessa mulher também com o DIU. Então ela vai ficar aí em torno de 10 anos, se não tiver nenhuma intercorrência nesse meio tempo, com esse DIU aí. Pode vir a adquirir alguma doença sexualmente transmissível, mas ela não vai engravidar, né? Porque muitas vezes elas adquirem a doença, por exemplo, sífilis, e não conseguem, e o bebê acaba morrendo ou nascendo com malformação, né? Precisa de internação e cuidados, e isso pode ser evitado, né? Porque a sífilis na mulher a gente vai, dependendo do estado, a gente vai conseguir tratar. Mas no bebê ele já vai nascer com malformação por causa disso. E tem os cirúrgicos, né? Ou esterilização, que é a parte de fazer a laqueadura, né? Ou a remoção do útero e de uma tuba, né? E um ovário, deixando uma tuba apenas para a parte de equilíbrio hormonal fisiológico, que pode acontecer. Essa parte de cirurgia aí requer preenchimento de um protocolo. A mulher não pode ter, se não me engano, menos do que 32 anos, tem que ter um número certo de filhos, o parceiro tem que estar de acordo com o que ela está fazendo e assinar esse termo para que ela entre na fila para fazer o procedimento de esterilização, que é a retirada do aparelho reprodutor, né? Isso aí diz mais adiante aí nesse trecho, né, que eu acabei de falar para vocês. E a gente tem a Rede Cegonha, né, que ela assegura uma assistência humanizada no pré-natal, no parto e no puerpério, e a criança tem o direito do nascimento seguro e o desenvolvimento saudável. Então essa Rede Cegonha, essa criança, ela vai ter assistência durante todo o pré-natal, e a mãe, né,
tudo mediante as unidades básicas de saúde, ou se for de risco, aqui em Rio Grande a gente tem o hospital universitário, né? E aí essa mulher vai ter direito a fazer o parto pelo SUS, e a criança vai fazer o acompanhamento até 1 ano, a puericultura, né, que é um acompanhamento mensal até 1 ano de vida, na rede básica de saúde, tá? Então ela vai constar com o pediatra todos os dias para ter um acompanhamento dessa evolução dessa criança durante 1 ano de vida, para evitar o alto índice de mortalidade infantil que a gente teve por muitos anos, né? A mortalidade materna e da mulher em idade fértil reflete a qualidade da atenção à saúde da mulher e o seu enfrentamento. E é uma das ações prioritárias, então é uma prioridade da saúde, né, para comprometer todo o país nessa redução. Então, o programa materno-infantil, né, ele monitora de forma intensiva os óbitos, né, que a gente, infelizmente, tem aí no SUS, principalmente, mas também tem no particular, né? Que eu sempre digo que os médicos, tem médico que bate o pé que não vai fazer cesárea, não vai fazer cesárea, não vai fazer cesárea, deixa a mulher em sofrimento, a criança entrar em sofrimento, acabam usando de violência obstétrica para tentar extrair esse bebê, né? Com fórceps, manobras que forçam também a parte posterior do útero, né, entre as costelas da mulher, empurrando para esse bebê sair. Fazem episiotomia, às vezes bilateral, fazem corte dos dois lados, né? Deixam a mulher perder as forças, a mulher acaba perdendo as forças na mesa de parto. Utilizam muitas vezes de tom autoritário para que a mulher pare de gritar, porque começa a ter um desespero, e aí acaba que não evolui essa situação, e eles acabam tendo que levar para cesárea, e aí eles acabam fazendo uma cesárea para retirar um bebê morto, né? E aí eu sempre falo que o valor que tu gasta para fazer uma cesárea para retirar um bebê morto é exatamente o mesmo valor que tu faz numa cesárea para retirar um bebê vivo. O procedimento é todo da mesma forma. A técnica séptica, a anestesia, tu vai ter que ter um pediatra presente mesmo que o bebê esteja morto para testar o óbito. Ele vai ter que examinar esse bebê, vai ter tudo da mesma forma que se tivesse um bebê vivo. Então, né, eu acho que é um pouco da questão de consciência, de não deixar chegar ao ponto que a gente tem visto chegar, que às vezes morre mãe e filho, ou às vezes morre a mãe e o filho vai para a UTI, ou então acaba o filho morrendo e a mãe também indo para a UTI ou ficando gravemente abalada e ferida. 15 horas no parto dela foi bem difícil, ela sofreu bastante. Eu também fiquei bastante tempo em trabalho de parto e não foi agradável, mas claro, né? Não chegou a ter nenhum tipo de intercorrência. Mas a gente sofre muito, muito, muito. É bem difícil, uma pessoa jovem, né? Acaba que depois não quer ter mais filhos, fica traumatizada, às vezes fica com cicatrizes que vai carregar pro resto da vida, né? E aí a gente tem o programa, né, estadual de proteção à gestante, que faz todos os exames preconizados pelo Ministério da Saúde, né, desde o pré-natal até o nascimento na Rede Cegonha. E ele faz uma série de exames que são prioritários para a realidade, né, dos estados. Que tem a realização da triagem de pré-natal, e aí confirma o diagnóstico dos resultados alterados, né, através de exames laboratoriais, e o acompanhamento das gestantes de todo o estado. E participa das ações voltadas para o fortalecimento da vigilância e das atividades de educação continuada. Então, o que é isso, né? Uma mulher, ela vai chegar para fazer um pré-natal e ela vai fazer lá no posto de saúde mesmo, alguns testes rápidos para para a gente começar a ter um conhecimento de como está a saúde dessa mulher,
no período em que ela iniciou esse acompanhamento da gestação. Então, o que, que vai acontecer? Essa mulher ela vai fazer teste para sífilis, hepatites, né, HIV. Se algum desses testes der alteração de positivo, essa mulher vai ser encaminhada para fazer a coleta de sangue no laboratório, tudo pelo SUS, tá, gente? Para confirmar essa questão dessa alteração, se realmente ela está com essa condição patológica ou se foi só, ou se foi algum falso positivo, né? O que na maioria das vezes não é. Na verdade, quando dá um positivo, é um positivo mesmo. E todos os outros exames no decorrer da gestação, ela também tem direito. Ela não faz vários ultrassons como as pessoas fazem, as mulheres fazem aí na rede particular ou conveniada, né? Ela tem 1 ou 2 ultrassons que ela faz no meio e no final da gestação, né? Para ter certeza de que está tudo bem, e lá no final da gestação é para ter um ponto de partida da posição do bebê e poder saber se ela entrar em trabalho de parto, se vai poder progredir o parto normal, porque às vezes o bebê está sentado e a mulher entra em trabalho de parto e o bebê acaba nascendo e é uma situação bastante delicada. Fazer o parto do bebê pélvico, né? Que está sentado, primeiro sai as pernas, por último sai a cabeça. É uma situação bastante complicada. Dá para sobreviver, dá para fazer o parto tranquilo, mas dá para evitar também, né? E tem a parte da Política Nacional de Atenção Oncológica, né? Que é do controle de cânceres de colo de útero e de mama, que eles visam o fortalecimento, né, e a qualificação da atenção primária. Então, a mulher vai lá na atenção primária e faz os seus exames lá no posto, né? Tem a coleta do citopatológico lá no posto de saúde mesmo e ele é encaminhado para o laboratório para que o resultado retorne para aquele posto mesmo e a mulher consiga retirar ali. Então, tem a parte, né, do sistema de informação, que é esse, o Siscan, que é um sistema que se informa os índices de câncer, né? E o mesmo tem as responsabilidades de acompanhar o tratamento, solicitar exames complementares, encaminhar as pacientes na rede secundária ou terciária. Se ela precisar de um procedimento de internação ou daqui a pouco de fazer uma esterectomia, uma remoção desse órgão, né, desse útero, ou uma mastectomia, que é a remoção da mama, e aí ela vai acabar modificando os indicadores dessa patologia nela, vai estar extraindo pela raiz, como se fala cotidianamente, né? E a gente vai ter também a parte de capacitação dos profissionais, né? Os agentes comunitários e principalmente a distribuição dos materiais educativos, tá? Eu fiz um geralzão para vocês aqui da parte desse programa, tá? A gente não tem muito como se aprofundar, porque ele é uma cartilha, né? Ele é uma cartilha educativa e norteadora da parte da saúde da mulher. Eu coloquei essa cartilha para vocês lá na plataforma, tá? Coloquei também uma atividade para ser feita, não é para me entregar, é para ser feita no caderno essa atividade, tá? Para vocês fazerem, fazendo um link de tudo isso que a gente falou agora. Eu coloquei um outro documento, né? Que eu fiz de um PDF que eu tinha, que eu também resumi, um PDF de estudo para concurso, que era um polígrafo bem resumido, e eu ainda resumi ele mais ainda para não ficar muito cansativo para vocês, tá? Então ele é todo feito com imagens que eu recortei desse polígrafo e joguei no Word para ficar mais legível para vocês. Que aí fala um pouco mais das diretrizes, das partes mais importantes, e vocês vão utilizar para fazer essa atividade que eu postei.
Essa atividade, assim como as outras que eu vou dar essa semana, a gente só vai corrigir lá na terça-feira, porque segunda é feriado e a gente não tem aula, tá? Então, assim, gente, foi bem rápido hoje, porque eu não quero ficar sem voz, né? Porque depois que eu fico sem voz, eu levo uns 4, 5 dias para recuperar a minha voz. Tá bem ruim para eu falar, porque eu estou com dor de garganta. Não sei o que pode ser, acredito que não seja nada demais, mas eu tô me preservando, né? Tô em casa. Uh, Conforme eu estiver hoje à noite, eu vou postar um link para a aula de amanhã. Senão, eu vou postar uma atividade para ser feita se eu não conseguir falar. Se eu tiver no mínimo como eu tô hoje, tá bem difícil para eu falar. Eu vou postar uma atividade para vocês, tá? Que eu já até deixei mais ou menos pronta ontem à noite. Não porque eu imaginei que eu fosse acordar assim, mas porque eu já estava prevendo para o final de semana uma atividade e eu posso acabar antecipando essa situação, tá? Peço desculpas por ter sido breve, mas eu não consigo mesmo, mas como a gente já tinha marcado de ter aula, eu estou dando aula para vocês hoje, né? Mas esse material que eu postei para vocês lá tem inclusive um vídeo, uma videoaula bem detalhada, bem específica, que vocês podem pegar essa videoaula e fazer as anotações de vocês. Ela é uma videoaula comentada com slides e fala, né? Que dá para ter um entendimento bastante completo sobre essa questão, né? Desses programas de atenção à saúde. É uma professora bastante clara, é um vídeo curto, ele tem acho que 15 minutos no máximo. Então vocês assistam o vídeo primeiro para depois fazer a atividade, que vocês vão conseguir compreender melhor a situação que eu estou tentando passar para vocês hoje, mas eu estou até com a minha linha de raciocínio perdida hoje, tá? Então eu gravei a aula, vou postar essa gravação mais tarde, mas já está ficando bastante difícil para eu falar, tá? Tá tudo postado lá na plataforma, se vocês não conseguirem ter acesso, me chamem que eu vejo, mas eu deixei para ficar disponível a partir das 8 da manhã hoje, tá? Aí hoje de noite eu entro em contato com vocês para confirmar se vai ter aula amanhã pela manhã mesmo, tá bom? Vou parar a gravação aqui